Beleza. O que eu estava falando para vocês, nessa visão linear de aplicação de ciência, você tem o produtor da ciência e o usuário da ciência. Só que o produtor da ciência, ele escreve muitas vezes uma linguagem que não é acessível para o que vai utilizar a ciência, né? A gente escreve uma linguagem que muitas vezes só nossos pares vão entender. Então, parte do conhecimento não chega aqui. A parte que chega, muitas vezes, é de artigos de revisão, artigos de divulgação. E o que chega, muitas vezes, não é entendido. E do que é entendido, muito não é útil, né? Então, a gente tem diversos problemas, né? Chega pouco, o que chega não é entendido, ou o que chega não é útil. Não é útil porque o cientista não sabia das demandas do usuário quando ele produziu o seu conhecimento. Então, o que a gente precisa... O que a gente precisa, além de mais tecnologia, na realidade que cientistas e usuários participem das duas pontas, né? Que ambos, então, estejam na produção do conhecimento e que ambos tenham conhecimento de como se faz a aplicação. Em particular, que o usuário esteja desde o momento da formulação das perguntas, das hipóteses científicas, porque aí a gente pode orientar para as demandas desse usuário, e que o cientista tenha uma ideia um pouco melhor de quais são os problemas práticos da utilização daquele conhecimento. Ou seja, apenas quando cientistas e usuários conseguirem entender o processo todo, que a gente vai ter um avanço melhor na aplicação do conhecimento. Com tudo isso, eu vou introduzir alguns jargões aqui, falando um pouco em inglês aqui, mas eu vou falando. É muito importante a gente fazer uma distinção entre as diferentes modalidades de pesquisa, né? Nós, tradicionalmente, trabalhamos de uma forma disciplinar. Nossos pais nos disciplinaram. Nessa figura daqui, cada disciplina de conhecimento científico está em preto e o objetivo dessa disciplina é em branco, né? Então, na forma tradicional de se fazer pesquisa, o ecólogo tem o seu objetivo em ecologia, o geólogo tem o seu objetivo de geologia, e o pedólogo com os seus solos, etc. e tal. Cada um trabalha no seu canto, dentro da sua disciplina, né, dentro da restrição do seu espaço de conhecimento. Na pesquisa multidisciplinar, né, que a gente fala muito de pesquisa multidisciplinar, as coisas não mudam muito, porque a pesquisa multidisciplinar apenas sobrepõe camadas de conhecimento. Então a gente tem o ecólogo, o geólogo, o pedólogo trabalhando no mesmo local, mas cada um trabalhando com a sua problemática. E o que acontece, isso muitas vezes em estudos de impacto ambiental acontece, é que no final a gente vai ter uma pessoa que vai, isso aqui é uma temática umbrella, né? uma temática guarda-chuva. Ele vai pegar esses conhecimentos produzidos por diferentes especialistas e vai fazer uma coxa de retalho, né? Isso não ajuda muito a gente a resolver problemas complexos, como são os problemas ambientais. Bom, quando a gente fala de interdisciplinaridade, a coisa muda de figura, muda bastante. Primeiro, porque as disciplinas começam a interagir uma com a outra de uma forma muito mais forte, né? Aqui não havia praticamente nenhuma interação, aqui nenhuma interação, aqui uma interação pequena. Aqui elas interagem e convergem todas para a resolução de um mesmo problema científico. Então a gente soma conhecimentos de uma forma interativa, não é só acumulação, mas sim interação. E na pesquisa transdisciplinar, que pode ser uma palavra nova para alguns de vocês, para atingir esse objetivo final, a gente precisa não apenas do conhecimento da academia, que é esse quadro daqui, mas também do conhecimento daqueles não acadêmicos, né? Muitas vezes do ribeirinho, né? A população tradicional, a pessoa que mora no local tem um conhecimento empírico, um conhecimento não científico, né, da nossa ciência, mas que é um conhecimento importante. E que muitas vezes, juntar esse conhecimento acadêmico com o conhecimento não acadêmico, você tem soluções melhores aos problemas ambientais. Então, para a gente ter de fato uma interação entre usuários de conhecimento junto com a pessoa, o cientista que produz aquele conhecimento, a gente caminha cada vez mais para uma abordagem transdisciplinar. Isso dá certo.
Eu vou dar um exemplo para vocês que dá certo, que é o programa Biota FAPESP lá de São Paulo. O programa Biota FAPESP ele começou em 99, 2000, e depois de uns 8, 9 anos, ele mudou de coordenação, e com a coordenação do Ricardo Ribeiro Rodrigues, houve uma demanda da Secretaria do Meio Ambiente para que as informações que tinham sido acumuladas naqueles 8, 9 anos fossem sintetizadas de uma forma que permitisse construir diretrizes de conservação e restauração da biodiversidade no estado de São Paulo. Então, o programa Biota FAPESP não teve, de início, uma abordagem transdisciplinar. Na verdade, era um monte de pesquisas, né, cada uma com a sua linha, só que nesse momento, onde foi feita a junção do conhecimento, a gente teve uma abordagem transdisciplinar, porque aqui juntou os pesquisadores do Biota FAPESP, que era uma massa crítica enorme, né, 140, 150 pessoas, então laboratórios de pesquisa, junto com os usuários potenciais, a Fundação Florestal, a Secretaria do Meio Ambiente, o Governo do Estado, o Instituto Florestal. Então a gente teve durante 1 ano e meio a 2 anos, diversas reuniões, workshops, em que esses diferentes atores que atuavam nas duas extremidades, né, na produção do conhecimento e no uso do conhecimento, produziram, sim, sínteses. Né? Essa síntese, uma delas, foi publicada também na revista Science. Aqui a gente dá destaque para um dos mapas síntese, em que a gente mostra as áreas mais importantes para ações de restauração, de aumento de conectividade. E o que a gente percebe, o trabalho foi finalizado mais ou menos em dezembro de 2008. Em dezembro de 2007, desculpa. Em março de 2008, a gente já tinha uma resolução da Secretaria do Meio Ambiente que dispunha sobre critérios e parâmetros para concessão de autorização baseado nas áreas prioritárias de incremento de conectividade, que é o mapa que eu tinha mostrado para vocês antes. Ou seja, num prazo de apenas 3 meses, né, o órgão público responsável pelas políticas de conservação do Estado já tinha incorporado aquele dado produzido e incluído esse dado dentro de resoluções. E a gente teve 15, ou mais de 15 resoluções, todas elas baseadas nos nossos dados. Ou seja, o órgão público estava carente de uma informação robusta, bem organizada, que pudesse embasar, aqui pode cortar, aqui não pode cortar, aqui se você cortar você vai ter que ter uma compensação muito maior, porque essa área é importante, ali nem tanto, e a gente tinha dado científico para isso. E como eles participaram do processo de síntese dos dados, eles tinham domínio e eles conseguiram incorporar isso de uma forma muito tranquila. Um outro exemplo é o zoneamento agroambiental do setor sucroalcooleiro, né, que é importantíssimo hoje em dia, né, com o Proálcool. Ele foi feito baseado nos nossos dados. E se vocês, em parte, né, parcialmente nos nossos dados, se vocês olharem, o vermelho é onde a cana não deve ir por questões climáticas e tal. Mas onde a cana pode se expandir, vocês vão ver adequado em verde, adequado com limitação e adequado com restrição. Desconfigura um pouquinho. Mas se a gente olhar com cuidado onde está a limitação e a restrição, são as áreas mais importantes em termos de biodiversidade e que tem que ter um tratamento específico. Ou seja, e a gente não teve nenhuma participação nisso, a gente apenas fez a síntese e os técnicos da Secretaria do Meio Ambiente já produziram isso. Outro produto que também é importante, a gente indicou 14 áreas mais importantes para a criação de novas unidades de conservação. Dessas 14 áreas indicadas lá em final de 2007, começo de 2008, 4, essas 3 daqui de Capão Bonito já foram implementadas, que eu acho que é um sucesso grande, né? Porque quando a gente indicou essas áreas, a gente não sabia nada da condição fundiária do local. Então, todo esse estudo foi feito pela Fundação Florestal a posteriori, e eles conseguiram viabilizar politicamente, inclusive, a criação de novas unidades de conservação no estado, que já tem bastante unidade de conservação. Enfim, só alguns exemplos para mostrar para vocês como que o fato de gestores ambientais trabalharem junto com o cientista numa abordagem transdisciplinar permitiu com que esse conhecimento passasse a ação de uma forma muito mais efetiva. Eu acho que o programa Biota é um exemplo muito interessante disso. Eu já estou quase acabando a palestra, mas eu também queria dizer que eu não estou defendendo que toda ciência tem que ter uma utilidade imediata. Eu acho que isso também é uma coisa muito complicada. Acho que um órgão financiador, que nem a FAPESP, CNPq, CAPES,
tem que contemplar desde a ciência mais básica até a ciência mais aplicada. Eu gosto desse quadro daqui, que ele põe dois eixos, né, que é a relevância para a aplicação imediata, né, na ciência e a relevância para o conhecimento, para o avanço do conhecimento, mais teórico, digamos. Então a gente pode ter até pesquisas que sejam apenas teóricas, né, que nem os trabalhos do Bohr, né, com a descrição do átomo, que foi extremamente importante, mas que não teve implicação prática imediata. Há trabalhos do Edison, que são trabalhos de invenções de aparelhos elétricos, não tem nada de inovação teórica, mas de aplicação imediata importante. Mas o quadrante mais nobre aqui é o quadrante do Pasteur. O Pasteur que teve uma série de descobertas microbiológicas, bacteriológicas, que foram importantes do ponto de vista teórico e que também influenciam até hoje a indústria de alimentos, a indústria farmacêutica, ou seja, é uma pesquisa que teve essa dupla funcionalidade, avanço científico e avanço também na qualidade de vida imediata, né, na aplicação imediata desse conhecimento científico. A gente tem que ter essas três coisas, mas aqui, quem sabe, está o filé mignon. Enfim, o que eu quis falar para vocês também, é que o Código Florestal ele foi discutido até esse momento com antagonismos muito grandes entre ambientalistas e ruralistas, com falsas premissas, com dados científicos incompletos, muitas vezes com o mau uso do dado científico, e esteve longe de uma abordagem transdisciplinar, e esteve longe da gente se reunir de igual para igual e dialogar. Eu fui, não sei, eu já fiz muitas palestras sobre Código Florestal nos últimos 2 anos, mas em 99% das vezes eu falei para pessoas que já estavam convencidas daquilo, como eu estou fazendo hoje, acho, convencidas dos meus pontos, dos pontos que eu estou defendendo, né? E os ruralistas fizeram a mesma coisa, né? E na verdade o que a gente precisava era uma união de pessoas querendo construir algo através do diálogo, um diálogo que respeite o conhecimento não acadêmico e que valorize o conhecimento acadêmico, e isso, infelizmente, a gente não teve. Por que a gente não teve, e essa é a última coisa que eu queria falar para vocês, a gente mantém um padrão de desenvolvimento tradicional onde a agricultura se faz em detrimento de áreas conservadas. Nesses 2 gráficos que estou mostrando para vocês, que eu espero que saia uma publicação recente, a gente vê a área de uso agrícola em porcentagem no X, e aqui a porcentagem de unidades de conservação para cada um dos estados brasileiros, um dos 27 estados brasileiros, e aqui a porcentagem de vegetação dentro de APP. Então o que a gente percebe é que quanto mais uso agrícola tem, menos unidade de conservação tem. Isso faz algum sentido? Não faz. Para mim, pelo menos, não faz. A gente deveria ter a mesma quantidade de unidade de conservação independente do local. Quanto mais uso agrícola a gente tem, menos cumprimento de APP a gente tem. Também não faz sentido, gente, porque a área de APP não é uma área tão extensa, né? Se o Código Florestal de 1965 tivesse sido implementado, a gente teria 100% aqui o tempo todo. E não apenas a gente não tem 100%, como a gente tem uma relação negativa, clara, mostrando que há esse trade-off, né? Ou seja, a expansão agrícola se faz em áreas de vegetação nativa. A expansão agrícola não se faz através de intensificação da produção, através da melhoria dos processos, para você ter uma produtividade maior. Não, ela se faz através da expansão de áreas mais baratas, onde é só cortar e plantar mais um pouquinho. Gente, é isso que eu queria... não sei se eu fui pessimista demais, mas é do jeito que eu estou me sentindo nesse momento, né? Depois de 2, 3 anos lutando, a ciência se mobilizou, produziu documentos importantes, mostrou que tem força, mas infelizmente esse conhecimento científico foi muito pouco utilizado, e uma das razões que eu vejo é que a gente não teve em nenhum momento dessa discussão do Código Florestal nem uma aproximação de uma abordagem transdisciplinar, e a gente também não teve diálogo. Então, esse é o resultado, e eu espero que, quem sabe, daqui a 5, 10 anos, numa nova revisão do Código Florestal, as coisas possam ser mudadas. Eu agradeço mais uma vez, então, a paciência de vocês aqui, no auditório lotado,
Obrigado, gente. Estou aberto a perguntas também.